Pessoal, o nosso curso de matemática financeira hoje fará novamente uso do Excel, da planilha Excel, para a explicação da parte de financiamento. Nós vamos comparar a tabela Price com o sistema de amortização constante, o sistema SAC. Essa aula, em virtude de vários alunos terem pedido, que a gente fizesse a comparação entre os dois sistemas. Há, basicamente, duas formas de amortização de um contrato de financiamento. Contrato de empréstimo, reconhecidas pelo sistema financeiro da habitação. Perfeito? Essas duas formas a gente vai explanar agora e daqui a pouco faremos um exercício prático bastante elucidativo. Então vamos ver. O sistema de amortização constante, SAC, é o mais usado pelos bancos. Perfeito? Cada prestação é composta de uma parte da amortização, que é constante, e outra de juros, que diminui ao longo do tempo. Ou seja, a amortização é o pagamento do principal. Se eu pedir emprestar R$10.000 e for pagar em 5 prestações, vamos supor com amortização constante, eu pego R$10.000 e divido por 5. Então, todo mês eu pago R$2.000 de amortização. Amortização significa pagamento do principal, do valor principal. Os juros serão calculados por fora. Em longo prazo, a amortização é constante, o que reduz, pois, o principal. Foi o que dissemos anteriormente. Os juros são calculados com base no saldo devedor, sendo decrescentes ao longo do período de financiamento. Portanto, a parcela inicial é maior, porém decresce ao longo do período de financiamento. Embora que a prestação seja constante, mas com os juros que vão diminuindo, a prestação vai diminuindo, porque a prestação é um somatório do valor amortizado mais valor dos juros. O saldo devedor decresce depois da primeira prestação liquidada. Então você paga a primeira prestação, então o saldo devedor vai decrescendo, porque se você devia 10.000, pagou 2.000 de principal, o saldo devedor ficou 8. Se pagou mais 2.000 na próxima, ficou 6, e assim sucessivamente. Já na tabela Price, as prestações que são constantes. Há uma fórmula para o cálculo dessas prestações. Cada prestação é composta de uma parte de amortização e outra de juros, assim como no sistema SAC, que variam em sentido inverso ao longo do prazo financiado. Ou seja, enquanto a amortização diminui, vamos supor, o juro aumenta e vice-versa. A prestação inicial tende a ser menor e só é aumentada em razão da aplicação da taxa referencial ou outra taxa vigente, que não é o caso da gente. A gente não vai trabalhar com essa taxa referencial. Aqui é só a título informativo. Bem, somente se percebe a diminuição do saldo devedor com aproximadamente, talvez 50% das prestações liquidadas. Você tem uma percepção maior de que o saldo devedor está diminuindo. Agora, pessoal, a gente vai passar para um exemplo prático aqui na aba Exercício, perfeito? Então, a partir dessa aba Exercício, a gente vai utilizar aqui para resolver um exercício bastante interessante, fazendo os dois sistemas ao mesmo tempo e comparando mês a mês, linha a linha na planilha Excel, perfeito? Vamos ver aqui. O nosso exemplo, ele vai tratar do seguinte. Vamos supor que foi um apartamento, que eu comprei no valor de R$150.000. Eu tinha R$100.000 para dar uma entrada, que é esse valor que está aqui. Então eu financiei quanto? Igual a célula B1 menos a B2, aqui no Excel, dá 50.000, foi o valor financiado, perfeito? Então esse é o valor financiado. A taxa efetiva de juros que a instituição financeira cobra de 10% ao ano. É uma taxa efetiva, já capitalizada. E o prazo foi de 1 ano. Esse prazo que eu vou pagar esses R$50.000. Ou seja, 1 ano é igual a 12 meses. Já coloquei aqui, porque eu vou pagar em prestações mensais. Agora nós temos um problema. Se eu vou pagar em prestações mensais, eu tenho que calcular o juro mensal. Não é simplesmente eu pegar, por exemplo, igual ao 10%, que é a taxa anual, dividido por 12. Porque eu disse que essa taxa aqui
que daria 0,83. Essa taxa aqui já é a taxa efetiva. 0,83% ao mês, né? Essa aqui já é a taxa efetiva. Então, para eu calcular a taxa nominal ao mês, eu posso fazer o seguinte. Eu pego o 1, adiciono ao B4. B4 é o valor da taxa de juros, dividido por 100. Isso aqui eu elevo a 1 dividido por 12. Depois disso, eu subtraio de 1, tudo isso, e multiplico por 100. E eu encontro o valor de 0,7974,1404. Observe bem, pessoal. É muito interessante que vocês deixem esse número para aplicar lá na fórmula do Excel, aqui embaixo, nos dois sistemas de amortização, porque se a gente arredondar aqui para 0,80, por exemplo, não vai bater o saldo final que deverá zerar, perfeito? Porque aqui o Excel faz uns cálculos bastante precisos, né? Então, quanto mais decimais, vamos chamar assim, melhor o cálculo, certo? Então, vamos dar aqui o Enter. Agora, vamos para o cálculo, mesmo da tabela, perfeito? Eu coloquei as duas tabelas, uma ao lado da outra. O número de meses, eu tenho 12 meses, sendo que eu começo do mês 0, como se fosse assim, que é quando eu obtenho um empréstimo para pagar o meu apartamento junto à construtora e depois eu pago ao banco. Então, eu coloquei do lado esquerdo aqui o sistema de amortização constante, do lado direito a tabela Price, que tem a prestação constante, certo? Então, o saldo inicial do V2 é esse aqui, 50 mil. 50 mil é a célula B3, ó. A B3 está aqui, 50 mil, né? Coloquei igual a B3. Aí o que é que acontece? O saldo inicial no mês 0 é 0. Não tem nada, mas eu fiquei com o saldo final que eu fiquei devendo. Então, no primeiro mês, eu tinha um saldo inicial que eu trago daqui, que é a célula F12, que é essa daqui, ó. Que é F12. É o saldo ao final do período anterior, 50 mil, né? Mas aí tem a jogada técnica agora. Como a amortização é constante, perfeito? Se eu devo 50 mil, a amortização é o quê? 50 mil, que é o F12 aqui. Então eu coloquei fixo aqui com o cifrão e o cifrão, tanto na coluna quanto na linha, porque senão, quando eu for copiar a fórmula para baixo, ele não copia corretamente, se for relativo, então tem que ser fixado. Eu divido por 12, porque são 12 prestações, embora a taxa que é 10%. Então quando eu divido por 12 e dou Enter, ele encontra 4.166,67. Se você botasse aqui 4.167,00, depois não ia bater lá, não ia ficar zerado ao final do período. Aí eu pego aqui embaixo, olha, eu faço o mesmo cálculo aqui e boto igual em todos eles. Eu fixei a célula, né? E vai ficar até aqui embaixo, perfeito? Os juros, eles são calculados em cima do saldo devedor, perfeito? Olha, o saldo devedor é esse aqui, ó, 50 mil. É o saldo inicial, juros em cima do saldo inicial do período. Que é o quê? É o B13 vezes o B7. O B7 é esse aqui que a gente calculou, perfeito? E isso dividido por 100, ó. Coloquei aqui. Observe que eu coloquei o B7 aqui, o cifrão e o cifrão, tanto na coluna quanto na linha, para fixar. Aí eu dou o Enter aqui, ele calcula. Então eu pego agora e puxo a fórmula assim, ó, lá para a última linha, que é a 12. E ele vai fazendo o cálculo, certo? Aí então, a partir daqui, eu calculo o total da prestação, porque a prestação é igual a amortização mais juros. O total dela é, ó, vai ser C13 mais D13. O C13 é esse e o D13 é esse, deu 4.565,37. E a partir daqui, eu sei o quê? Eu sei o seguinte, eu fiz esse pagamento, eu quero saber qual é o saldo devedor. O saldo devedor em cada mês, ao final do mês, é igual ao quê? É igual ao saldo inicial menos a amortização. Observe bem, olha, é o B13 menos o C13. Então dá isso aqui. Agora, no caso, eu posso até puxar aqui a fórmula, né? Ó. Eu puxo aqui até a última linha, que é a linha 12. Vamos ver aqui. Deu 0 aqui no final, olha. É comum a gente fazer esses cálculos e sobrar assim 1 centavo, 2 centavos, ou ficar alguma coisa aí. Mas não se incomode, isso acontece, viu? Depende do arredondamento. Por isso que eu deixei aqui muitas decimais na taxa nominal. Não é? Então, se a gente observar, pessoal, olha, a amortização, eu fiz aqui o total dela, deu 50 mil. E os juros, se a gente somar isso assim, nominalmente, dá 2.591,60, né? Que é igual a soma, olha, soma de D13 e D24, né? Aqui os 50 mil, a soma de C13 e C24. E o total aqui, a soma de E13 e E24. Perfeito? Não precisa fazer o somatório do saldo devedor, porque não faz sentido. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a tabela Price, que é aqui do lado da prestação constante. Se a prestação é constante, ela não varia. Mas para o cálculo da prestação constante, nós temos que ter uma fórmula para tal. É uma fórmula da matemática financeira. Mas nós não vamos usar a fórmula aqui, porque o Excel já tem essa fórmula embutida e vai fazer o cálculo para a gente. Olha bem, a amortização não é o caso. Vamos calcular a prestação. Olha bem, a prestação ela vai ser igual a PGTO
B7 sobre 100, que é o B7? B7 é o valor da B7, é esse aqui, 0,7974. O E5 e o menos B3, né? Aí você pega, você descobre, por exemplo, ó, que a taxa, número de períodos, valor principal, né? Por que eu coloquei aqui o valor principal negativo? Bem, eu coloquei o valor principal negativo porque o Excel, ele entende o fluxo de caixa de maneira distinta. Ou a entrada é negativa e a saída é positiva, ou vice-versa. Se eu tivesse tirado aqui esse sinal negativo, aqui ele botaria, ó, o resultado negativo. Não é conveniente para a gente, né? Vamos trabalhar com ele positivo, certo? Então, com a fórmula PGTO, ele conseguiu calcular. Aí o que é que tem? Aqui é um sentido um pouco inverso. Aqui nós tínhamos primeiro a amortização, calculamos o juro e depois achamos o total, não é? A prestação. Aqui não. Aqui nós temos a prestação total já. Mas aí a gente consegue os juros. Por que é os juros? Os juros, ó, você nota que o saldo inicial desse primeiro mês é o saldo do devedor, que é esse aqui, que é igual ao B3. Ó. Aí eu digo que esse saldo inicial B é o K12, que é da linha K12. O que é que eu faço para calcular os juros? Os juros a gente tem aqui, olha. É G13, que é essa daqui, vezes B7 com cifrão, né, dividido por 100, que deu 398. Aí nós conseguimos calcular a amortização. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, a amortização mais juros é igual ao total. Se o total é 4.385,78, os juros 398,71, se eu subtrair o total dos juros, eu obtenho a amortização, que está aqui, olha, J13 menos I13. Perfeito? Aí eu pego, eu copio a fórmula, eu copio essa daqui aqui embaixo, né, ó. Né? Aí eu copio essa daqui também, né, vamos ver aqui. Perfeito? Eu copio de juros também, ó. Copio de total aqui também, né, certo? Evidentemente, peraí, calma, um problema aqui. É porque essa daqui, na verdade, eu tenho que copiar essa daqui igual a essa, certo? Não era dessa forma. Tá aqui, vamos trazer para baixo, perfeito. E o saldo devedor, o que é? O saldo devedor é sempre o saldo inicial menos amortização, 50.000 menos 3.987, que é o que? O G13 menos o H13, perfeito? Eu dou Enter, e aqui eu posso puxar as fórmulas, eu puxo aqui, perfeito? Aí o que é que acontece? Também aqui zerou, pessoal, tá vendo? Ó? Zerou bonitinho. Então aqui nós vamos calcular o total. O total de amortização é o soma H13 e H24, até aqui. O total de juros, soma I13 e 24, tá aqui. E o total aqui é soma J13 e J24, perfeito? Agora, pessoal, eu preparei aqui uma coisa para a gente comparar aqui. Vamos aqui na aba Matemática Financeira e vamos fazer uma comparação. Na descrição, nas prestações. O sistema amortização constante, as prestações são decrescentes. Vamos ver isso. Amortização constante, a prestação 4565, 4532, 4498 até 4599. Realmente são. E na tabela price, as prestações são o quê? Constantes. Vamos ver. Na tabela price, são todas iguais, constantes. Vamos aqui para a segunda linha de comparação. Juros do sistema SAC são decrescentes. Vamos ver. Juros, sistema SAC. Aqui, juros, ó, 398, 365, 332, 33, 33. Bem pequenininho no final, né? Realmente são. No sistema de amortização constante, os juros são decrescentes também. Vamos ver. Porque é feito sobre o saldo devedor que vai diminuindo. Então o juro vai diminuindo, é lógico, né? Ó. Os juros 398 até 34,70. Nota que esses juros aqui do SAC, o último, é um pouco menor do que o do Price, né? O próximo item, vantagem. Olha bem. O saldo devedor no sistema SAC diminui mais rapidamente em comparação com a tabela Price. Vamos ver aqui, ó. Saldo devedor. Saldo devedor aqui, ó. 50,50 é igual, né? 45,833, 46. Olha, o SAC diminuiu. Aqui 41,666, aqui 41,994. 33,333, 33,859 e o último 466, 4,351. Realmente, né, aqui como disse anunciado, o saldo devedor diminui mais rapidamente em comparação com a tabela Price no SAC. O valor das prestações cai continuamente. Vamos ver isso. Ó. No SAC, as prestações 4,565, 4,538 vai caindo. E no sistema da tabela Price ela é constante, certo? O próximo é que nós teríamos aqui. Na tabela Price, o valor da prestação é o mesmo durante o financiamento, ou seja, é constante, tá? Que nós vimos agora. Prestação constante. O próximo. A prestação inicial é menor em comparação com o SAC. Vamos ver, ó. A prestação inicial, 43685, ela é menor do que a do SAC 4565, né? Perfeito? Próxima comparação, seria aqui, desvantagem.
do saque. A prestação inicial é maior em relação à calculada pela tabela Price. Realmente é o contrário daqui. Essa prestação inicial é maior do que a outra, né? Do que é no sistema tabela Price. E o valor das prestações varia mensalmente. Talvez seja uma desvantagem. Eu não sei bem até que ponto que o valor das prestações varia mensalmente, né? Talvez para uma pessoa que é mais organizada seja melhor uma prestação constante como da tabela Price. O próximo. O saldo devedor na tabela Price diminui mais lentamente do que no saque. Vamos ver. Saldo devedor. Saldo devedor no Price é maior do que numa amortização constante. Ó. Realmente no saldo devedor aqui ele diminui mais lentamente do que aqui no saque. Próximo. O valor das prestações é constante, como nós vimos, o valor das prestações é constante. Pessoal, era o que tínhamos para o momento. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha sanado as dúvidas dos que estavam. E alguém que talvez não conheça a matéria com profundidade possa ter obtido mais conhecimento. E também para aqueles que revisaram a matéria. Grato pela atenção. Continue a nos avaliar, a mandar seus comentários.